Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da plataforma Alcancemos Mais. Essa aula faz parte de um projeto muito especial, que é a Escola Missionária, onde você, se você é aluno, né, tem assistido aulas na igreja, presenciais, e complementa aqui com aulas online. Hoje o tema da nossa aula é muito especial, nós vamos falar sobre liderança e pastoreio, um tema muito importante, né, para aí essa jornada missionária, para você que é instrutor bíblico, dá estudos bíblicos, né, faz evangelismo. O nosso convidado de hoje, e já está aqui conosco, é o pastor Felipe Andrade. Ele é líder de mordomia aqui da União Sudeste Brasileira. Para quem não sabe, é a sede administrativa da Igreja Adventista para os estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Pastor Felipe, seja bem-vindo. Fala um pouquinho aí sobre você, sobre a sua trajetória, sobre a sua família, para que nossos alunos conheçam você. Ayane, tudo bem? Um prazer grande falar com os nossos alunos. Você que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo a essa plataforma de educação à distância. Esperamos que ela possa ser uma bênção na sua vida. Eu sou pastor adventista desde o ano de 2010. Comecei meu ministério ali na Mineira Central, trabalhei em alguns distritos, depois eu fui para a Missão Mineira Norte, onde eu tive a oportunidade de trabalhar com a área de mordomia cristã, lar e família e comunicação. E atualmente estou aqui na União Sudeste Brasileira cuidando de mordomia cristã e também saúde e temperança em nossa união para os estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A minha principal igreja é minha casa, minha esposa, Laura, e temos 2 filhos, o Samuel, que tem 5 anos, e o Gabriel, que tem 2 anos. Muito bom, pastor Felipe. Quero lembrar a quem nos assiste, que já conheceu agora o pastor Felipe, que qualquer dúvida que você tiver sobre os nossos cursos, sobre esta aula, você pode entrar em contato através dos nossos canais de comunicação, ok? Você já está preparado aí, já com seu caderno de anotações, com sua Bíblia, com o seu celular, porque neste momento nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Pastor Felipe, o foco da nossa aula é liderança, né? Liderança e pastoreio. Então vamos começar com uma pergunta básica. O que é liderança? Muito boa pergunta, e você que está nos acompanhando precisa entender que a liderança cristã, ela tem algumas nuances que são diferentes daquelas que são propostas geralmente quando se fala em liderança, principalmente no mundo corporativo. Para nós, ao olharmos para a Bíblia, liderança, quando a gente pensa em liderança, nós estamos pensando em influenciar pessoas. Então, se a gente tivesse que pensar hoje em liderança cristã é influenciar pessoas. E de onde a gente tira isso? A gente tira isso de Cristo. Ele foi, por excelência, um grande líder. E o trabalho de liderança de Cristo foi de influenciar pessoas. Ele não estava impondo ideias, ele não estava cobrando, ele não tinha, quem sabe ali, ele não teve uma função política, ele não tinha um posto, quem sabe, hierárquico da época, ele simplesmente influenciou pessoas. E essa influência foi tão poderosa a ponto de nos alcançar até os dias de hoje. Você e eu somos seguidores de Cristo e nós não o conhecemos, mas a influência dele foi tão poderosa na vida de algumas dessas pessoas e ela foi passando ao longo dos anos, das décadas, e que alcançou o nosso coração hoje. Então, liderança cristã é influenciar pessoas. Pastor, como que a gente desenvolve essa liderança espiritual? É muito importante a sua pergunta. Quando a gente pensa em liderança espiritual, a gente precisa entender que está relacionado ao testemunho. Alguns dias atrás eu fui questionado por alguém sobre qual é o maior desafio de um cristão. Sem dúvidas nenhuma, o maior desafio de um cristão é o testemunho, é ser modelo para as outras pessoas. Você sabe, o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas abertas de Cristo para as outras pessoas. Conheço alguns irmãos que ficam um pouco incomodados quando as pessoas o olham, o observam. Entenda, quando você decide ser um cristão, você está desejando ser um referencial, você está desejando ser um ponto, você está desejando de alguma forma, ou você está sendo convidado a ser um referencial. Então, você não tem para onde fugir, não tem para onde fugir. O apóstolo Paulo tem um texto no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, no verso 1, que ele diz assim, sede meu imitador, ou sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É um chamado um tanto desafiador, você não concorda comigo? Eu confesso para vocês que eu ficaria um pouquinho intimidado, quem sabe até um pouco constrangido, de chegar em uma plateia ou de chamar pessoas para me imitarem. Mas é interessante que o apóstolo Paulo faz esse convite, mas a referência aqui não era ele.
a referência que estava no modelo que ele seguia, que era Cristo. Ele é claro em dizer, sede meu imitador, porque eu estou imitando a Cristo. Meu referencial é Cristo. Se vocês me imitarem, indiretamente ou diretamente, vocês estão imitando a Cristo. Então, entenda que a liderança, ela não é dada porque você tem uma função, um cargo, ou porque você ganha um valor, ou porque você é filho de fulano, de ciclano, de beltrano. Você é chamado a viver uma liderança cristã para influenciar pessoas. E você influencia elas por quê? Porque você segue um modelo, e esse modelo é Cristo Jesus. E, pastor, é muito comum, você já deve ter ouvido, você que está em casa aí, nosso aluno, também já deve ter ouvido, fulano nasceu com o dom da liderança, né? Um líder nato. Será que liderança é realmente algo genético ou ela pode ser aprendida? Essa pergunta ela é muito interessante. Você que está nos acompanhando, entenda que, claro que existem pessoas que nascem com um dom nato para ser líderes. Eles têm essa natureza, eles nasceram com essa habilidade. E isso aí, com o Evangelho, com Cristo, o Espírito Santo, vai trabalhar para que isso possa ser aperfeiçoado, melhorado e utilizado para a glória de Deus. Porém, se a gente pensa em liderança como algo que tem a ver com influência e seguir a Cristo, automaticamente, quando eu vivo uma relação com Ele, quando eu estou adorando, quando eu o busco, eu vou viver uma vida de influenciar outras pessoas pelo modelo que Ele é na minha vida. Então, pode ser sim algo adquirido. Não é à toa que Cristo fala que todos somos chamados a ser sal e luz no mundo. Se eu fui chamado para ser sal e luz, e se eu entendo que liderança é influenciar pessoas, eu posso desenvolver isso. Não necessariamente eu preciso estar na frente de uma plateia, pregando um sermão ou conduzindo um projeto para que eu possa viver uma experiência de liderança. Desde o momento em que eu sigo Cristo, que eu o adoro, que Ele é meu referencial, eu vou estar influenciando outras pessoas de alguma forma e vou estar vivendo de alguma maneira a liderança como é esperado através da palavra de Deus. Muito bom, pastor. E falar hoje em liderança, né, no contexto da igreja adventista, é falar em pastoreio, né, pastoreio compartilhado, que é o que tem feito aí que muitos líderes da igreja acabem apoiando o pastor local na missão, no acolhimento às pessoas, no cuidado, né, aos outros membros. Qual é a importância hoje do pastoreio, pastor? Muito bem. Nós precisamos entender que alguns mitos precisam ser quebrados. Algumas pessoas pensam que o pastoreio é um trabalho único e exclusivo da figura do pastor. E isso não é bíblico. Se nós vamos à Bíblia, nós vamos observar que o pastoreio era um trabalho ou era uma responsabilidade de todos os santos, todos que são chamados à comunidade de fé, eles têm a responsabilidade de pastorear uns aos outros. Um desses exemplos, uma dessas ideias muito claras, eu quero acompanhar com você, se você puder abrir a sua Bíblia, está no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5. O verso 2 diz assim, pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Olha o verso 3. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Lembra que nós falamos de que liderança é influenciar? E a gente influencia porque nós temos um modelo superior que é Cristo. Quando eu sigo Cristo, automaticamente eu vou exercer influência. E ao exercer essa influência, eu sou chamado a utilizá-la para mostrar Cristo, para levar pessoas a Cristo, para cuidar de pessoas como Cristo cuidaria se estivesse aqui. Então, o trabalho do pastoreio é um trabalho de todos. Você pode e você deve desenvolver esse pastoreio. Esse é um tremendo desafio que nós temos. Hoje nós estamos tão sobrecarregados, tão envolvidos em uma dinâmica de uma vida corrida, que é muito fácil nós estarmos com pessoas, mas não cuidarmos dessas pessoas. Estarmos em uma comunidade de fé, entrarmos numa igreja todo sábado, quarta, domingo, estarmos num grupo de WhatsApp e não sabermos os dilemas que essas pessoas estão vivendo. O chamado da Bíblia, a liderança bíblica, ela faz um convite para que nós possamos cuidar dessas pessoas, pastoreá-las, assisti-las, atendê-las, auxiliá-las, assim como você é pastoreado. Eu sou pastoreado. E não é bom saber que tem alguém cuidando de você, te assistindo, te atendendo? Esse é o convite de Deus, esse é o convite da Bíblia, que todos possamos viver esse pastoreio como uma obra compartilhada entre todos.
E, pastor Felipe, nós sabemos que nas igrejas adventistas o que tem acontecido é que anciãos e líderes têm cuidado das unidades de ação, né? O pastor ali coloca essas pessoas como responsáveis pelas unidades de ação, né? E eu queria que você citasse aí algumas ideias para esses líderes, anciãos, ideias de como pastorear essas unidades. Muito bom. Alguns dias atrás, deve ter umas 2 semanas, eu encontrei uma líder de escola sabatina de uma de nossas igrejas e ela me disse algo que me chamou a atenção. Ela falou assim, a classe do fulano de tal vive cheia. E aí eu perguntei para ela, mas por que a classe dele sempre está cheia? Ela respondeu de forma muito instantânea e rápida. Porque depois que termina ali o culto, se não veio alguém à igreja, ele liga para saber o que aconteceu. Ele faz visitas, eles têm encontros periódicos, como almoços, fazem festinhas de aniversário dos aniversariantes, enfim. Eles criam um clima social para que essas pessoas que fazem parte dessa unidade de ação se sintam protegidas, cuidadas e amadas. Na verdade, você já tem a resposta, né? O segredo do pastoreio, através das unidades de ação, são ações muito simples que mostrem cuidado, que mostrem desejo de ver o bem-estar das pessoas que fazem parte dessa unidade de ação. A gente tem que quebrar isso. Eu quero te fazer esse convite, você que está assistindo essa aula, de que eu vou à classe simplesmente para poder compartilhar um conteúdo. É mais do que isso. Eu vou àquela classe para que eu possa compartilhar da minha fé. E durante a semana nós estamos nos cuidando. E por que a gente se divide em unidades de ação? Porque é muito mais fácil cuidar de um grupo de 8, 7, do que cuidar de um grupo de 100, 120, 200 pessoas de uma igreja. Então, se a gente cuida de 8, 7, fica muito mais fácil. E esse é um princípio bíblico estabelecido e deixado pelo nosso Deus, de compartilharmos esse cuidado uns com os outros. Eu quero também aproveitar e fazer um chamado para você que está assistindo essa aula, que é instrutor bíblico. É muito importante que a gente entenda que o ganhar pessoas para Cristo não é simplesmente compartilhar com elas uma doutrina ou uma crença que temos através da Bíblia. É mais do que isso. Ganhar essa pessoa é ensiná-la como se vive o cristianismo. É mostrar através da sua vida, é mostrar em ações práticas como ela pode imitar a Cristo. E, pastor, nós tivemos um exemplo, né, aí de um dos nossos campos, um ótimo exemplo, que a gente sabe que muitas igrejas hoje têm a realidade da internet, né, já ali dentro do seu culto, da rotina de cultos, né? E a gente teve um ótimo exemplo de uma unidade de ação que é ali gerenciada por 2 professores. Eles cuidam dessa unidade e eles como líderes ali, eles pastoreiam também essas pessoas, convidando as pessoas que estão na internet, assistindo ali a lição, na unidade de ação, participando, a estarem presencialmente na casa deles, fazem todo aquele acolhimento, aquela parte da amizade ali, igual você disse, um almoço, um lanche. Eles estudam a Bíblia e também eles param para ouvir um pouquinho daquelas pessoas, né? É aquela questão do pastorear mesmo, de cuidar, e esse feedback é levado depois ao pastor, né? Como deve ser feito no pastoreio compartilhado. E acaba sendo algo muito importante para a igreja, né? Que lá é feito em todas as unidades de ação, mas nessa também da internet, até pela internet, você consegue trazer essas pessoas para perto, cuidar e fazê-las parte, né, da igreja também, né? Exatamente. E é importante para você que está assistindo essa aula, para que eu possa pastorear, eu preciso necessariamente ser um ancião ou professor daquela unidade de ação ou ter um cargo de comissão da igreja. Na verdade, essa é uma obra de todos. Todos os que são chamados para o corpo de Cristo são chamados a cuidar uns dos outros. Então, você pode começar cuidando de uma família. Pense em uma família aí agora. De repente, você não vai poder cuidar de 2, 10, 15 famílias, mas você pode começar cuidando de uma, ligar semanalmente. Um membro recém-convertido, você pode começar ajudando esse membro, um adolescente, um jovem, uma criança, em que a família não pertence à igreja, convidá-los para comer na sua casa periodicamente, compartilhar com eles o estudo da lição da escola sabatina. Existem várias e várias maneiras e medidas que você pode utilizar para poder fazer isso. E pegando carona no que foi dito pela Yane, lembrando que a gente tem a tecnologia, é tão fácil mandar um áudio, é tão fácil mandar uma mensagem. Vou contar para vocês, hoje eu estive fazendo um contato com uma amiga que perdeu a mãe aqui no Brasil e mora na Suíça.
E conversei com ela várias e várias horas, mandando áudios, confortando, animando essa pessoa que está passando por um problema e mora do outro lado do mundo. Eu estou utilizando a tecnologia para pastoreá-la, apesar de não tê-la bem pertinho de mim. Então, utilize a tecnologia, utilize as ferramentas que nós temos à disposição para ser um líder que pastoreia e que cuida do seu próximo, seguindo o modelo do Mestre Jesus, quando esteve nessa terra e cuidou das pessoas e satisfez as suas necessidades básicas. E, sem dúvida, os resultados vão vir, não é mesmo, pastor? Pastor Felipe, muito obrigada pelo seu conteúdo, uma aula maravilhosa. Tenho certeza que você, nosso aluno aqui da plataforma, aprendeu muito com essa aula de hoje. Lembre de deixar as suas dúvidas aqui nos nossos canais de comunicação da nossa plataforma e também de assistir outras aulas como essa para aprender ainda mais o que vai te agregar na sua vida pessoal, no seu trabalho como missionário e apressar a volta de Jesus. Até a próxima aula.